Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Provérbios 3, 13, 14 e 15. Que texto lindo, a sabedoria de Deus em nossa vida é muito mais preciosa que ouro, prata, rubis, nada é comparado a ela, diz a palavra. Vamos buscar sabedoria. Onde está a sabedoria? Aqui, olha, a palavra de Deus. É aí que nós entendemos um pouco a respeito daquilo que Deus pensa sobre nós. E sobre a nossa vida, sobre o nosso presente, passado também e futuro. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos muito felizes em podermos ter você aqui conosco, sempre, todos os dias, às 6 da manhã e depois no Repeteco às 3, isto na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Um grande abraço para você que nos acompanha aqui todos os dias e a você que está conosco também no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o canal, vai lá, se inscreva no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades, né? Cada dia 6, 6 e 2 da manhã, 6 e 3, o novo programa está no ar para você poder ver a qualquer momento, tá bem? Muitas pessoas ainda estão em capítulos anteriores, em livros anteriores, não é problema nenhum. Vamos estudar a palavra de Deus todos os dias. E um abraço especial aqui para Maria Cruz. Ela diz: bom dia, pastor, que Deus conceda uma ótima semana. Ok, que Deus conceda uma ótima semana a todos. A Lúcia, bom dia, feliz semana também, de Ipabá, o Ipabá não tem acento aqui, Minas Gerais, eu não conheço, mas um abraço para os mineiros ali, né? De Ipabá, deve ser isto. Marcelo Otsubo também está aqui sempre conosco, sempre fazendo um comentário positivo. Temos também aqui o Jafé Ferreira Lima, ele fala de alguma circunstância. Precisamos de um apóstolo Paulo em nossas instituições, verdade, né? Para que as coisas corram bem, não de um apóstolo Paulo, né, Jafé, mas da palavra de Deus. Se ela for cumprida, se ela for amada, se ela for desejada, qualquer instituição, igreja, qualquer grupo religioso vai ter um caminho adequado, Muito bem, nós estamos aqui agora esperando sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Também no NT Play nós temos um grupo especial de pessoas, temos também os Anjos da Esperança. Se você quiser mais informações sobre os Anjos da Esperança, tem aqui o telefone, inclusive para você se tornar um Anjo da Esperança. Se você desejar estudar a Bíblia, aqui também tem um outro número de telefone que vai aparecer outras vezes. Ensinos de Jesus, são 18 capítulos maravilhosos. O que Jesus disse sobre a Bíblia, sobre a morte e tantos outros temas. E se você preencher, no final tem um questionário, você preenche e recebe este DVD maravilhoso dos ensinos de Jesus. Vamos para Gálatas. Gálatas agora, a carta que Paulo escreveu, possivelmente de Corinto. Paulo escreveu essa carta anos 55, 56, não existe precisão na data por aí, mas havia um problema muito sério ali, os judaizantes, aqueles que queriam fazer do evangelho uma teologia judaica antes de Cristo, né? Mas Cristo já tinha vindo e toda aquela sombra da cruz foi tirada, porque o Cordeiro de Deus e todo o sentido do santuário tinha sido colocado. O que eles faziam, esses judaizantes, eles sabotavam a autoridade de Paulo. Eu mencionei bastante aqui na carta aos Coríntios, né? Você quer desestruturar uma pessoa, você quer desequilibrar alguém que está na liderança, fale mal dessa pessoa. Fale mal, né? Não estou ensinando você a fazer isso, está errado. E o problema da circuncisão também era sério aqui. Há dois temas: a defesa da autoridade do apóstolo, que ele já vai começar aqui, e a doutrina da graça. Graça versus obras, salvação pela graça, salvação pelas obras.
Depois do intervalo a gente vai começar a estudar Gálatas. Não saia daí, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta agora estudando a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Seguramente, ou nós entendemos, né, que esta carta a Galácia era grande, mas no sul da Galácia as igrejas estavam ali em Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, e Paulo a escreveu na sua primeira viagem. Isso é interessante de ressaltar. E ela tem essa visão, a liberdade cristã na graça de Deus. A liberdade cristã na graça de Deus, ele vai bem por aí. E contra um falso evangelho. A gente tem que pensar bem hoje, né? E avaliar bastante se eu estou aprendendo na minha igreja, na minha denominação, que a salvação vem pela graça de Deus ou se ela vem pelas obras. Se eu troco as coisas com Deus, né? Cumprimento de leis e obrigações e benefícios, né? Se é esse o meu caminho, a coisa não está muito boa por aí não. Você não está compreendendo o Evangelho e o que ele significa. Mas aqui eu dei alguns títulos, mas a carta se divide mesmo em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 2, que é pessoal. Paulo vai traçar o seu pessoal, né? Eu estou triste com o que está acontecendo aí, esses falsos professores, falsos pastores não deveriam continuar, vocês têm que abrir os olhos, porque não é assim e tal. E no capítulo 3, então capítulos 1 e 2, sobre o pessoal, ele trata assuntos pessoais. A parte doutrinária, ele entra mesmo com a questão da graça, capítulos 3 e capítulo 4. E aí no capítulo 5 e 6 é a prática. Pessoal, doutrinário e prática. Paulo era bem prático, né? Sempre colocava aí. São 6 capítulos. Vamos começar agora dando uma olhada nesta parte pessoal. Más notícias sobre boas novas. As boas novas estão aí, mas há más notícias porque as pessoas estão ensinando errado, estão tomando a sua própria decisão em o que é certo e errado. Primeira coisa que Paulo faz, explica a sua autoridade no seu ministério, na sua mensagem e a sua motivação. A sua motivação é para a glória de Deus, né? Seja a glória pelos séculos dos séculos, versos 5. Essa é a motivação de Paulo, a glória de Deus. O pecado começou no céu, né, porque alguém não queria dar glória a Deus e queria glória para si mesmo. Aí está o perigo da gente se gloriar a si mesmo. E Paulo diz assim, eu me glorio na fraqueza. Vimos isso aí nos capítulos anteriores. E começa então falando do seu ministério. Paulo, apóstolo, mas apóstolo era um título dado somente para que eles tinham visto, testemunhado a ressurreição. Paulo não testemunhou a ressurreição, mas ele era considerado apóstolo pelo que ele tinha feito, pelo que ele tinha desenvolvido. E ele diz assim, Paulo, o apóstolo, sim, não da parte dos homens, não foram os homens que me escolheram, não é? Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está falando da ressurreição, né? Eu sou apóstolo, não vi a ressurreição, mas eu tenho certeza e prego que a ressurreição aconteceu e Deus ressuscitou o Cristo, né? E aí todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, aí que nós já vimos, né? Havia uma certa apostasia e tal. Qual era a sua mensagem? Graça a vós, outros e paz da parte de Deus. Essa era a pregação, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, verso 4, para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus. Então aqui é a mensagem, o tema é este. Deus, através de Jesus,
curando os nossos pecados, né? Tirando-nos deste mundo perverso, embora estejamos ainda vivendo. E a sua motivação é na glória de Deus, aquele já dá. Então agora vem a expressão. Estamos estudando o capítulo 1 e 2, que falam sobre assuntos pessoais. Ele está colocando, olha, eu fui chamado, meu ministério, eu tenho uma mensagem, a minha motivação é a glória de Deus. Agora, então, ele vai falar sobre a sua aflição. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para o outro evangelho. Que outro evangelho? O qual não é outro, senão que há alguns de vós, ou que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, que pena que vocês passaram rapidamente para um outro evangelho. Eu ensinei vocês e vocês passaram. A minha aflição é essa, que vocês estão num caminho diferente. Eu outro dia chamei uma pessoa para desejar feliz aniversário e disse assim, podemos orar juntos? E essa pessoa me disse assim, eu agradeço a sua atenção, o seu carinho por me desejar feliz aniversário, mas pode orar sozinho, eu não quero orar com você. Sabe que aquilo me deixou uma mágoa, uma tristeza tão grande, uma mágoa, uma tristeza tão grande no coração. Eu falei, puxa, eu vou escrever mais aqui, eu vou perguntar para essa pessoa qual é o problema. Por que ela não quer orar comigo? Se ela é cristã, agradeço o seu carinho, mas não quero a oração. Pode orar por mim. Aí eu escrevi, já orei por vocês, muito obrigado. Posso ligar mais tarde? Ele não respondeu mais nada. Isso dá uma dor no coração. Né? Puxa vida, para um pastor isso é uma coisa terrível. Eu imagino que Paulo aqui sofreu bastante. Porque que evangelho que vocês estão seguindo agora? Não foi isso que eu ensinei para vocês. A salvação é pela graça, não é pelas obras. E esses outros estão pregando aí uma porção de bobagens. Estão pervertendo o evangelho de Cristo aí no verso 7. Pervertendo, é outro evangelho. Alguns que vos perturbam. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, verso 8, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E ele responde, repete isso. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém que vos prega evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema. Anátema é algo amaldiçoado, não é de Deus, tem maldição, tem mal nisso. O mal está presente, é diabólico. Se há um outro evangelho, aqui ele desmascara o adversário, ele expressa a sua aflição, mas ele desmascara o adversário. Tem um evangelho diferente? É anátema. Põe para correr. Põe para correr. A prova de um ministério não é a popularidade e a mensagem popular. A prova do ministério é a fidelidade à palavra. É isso. Não é o que eu faço para passar pelo Vale do Sal, fazer uma rosa não sei do que, beber água não sei do que lá. Isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a fidelidade à palavra. Quanto mais eu invento, infelizmente há grupos que quanto mais inventam, mais chamam a atenção. Meu querido, minha querida, isso não é um caminho adequado. O caminho adequado é a fidelidade à palavra. E Paulo está defendendo exatamente isso. Diz assim, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu quero pregar mensagens que favorecem os homens ou pregar a palavra de Deus? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus, servo de Cristo, de jeito nenhum. Agora vem um novo bloco, nascido em liberdade. Eu vou falar um pouco daquilo que eu fiz. Eu não estou ligado aos judeus. Tanto é que a ligação dele com Jerusalém foi pouquíssima. Ele se converteu e não foi para Jerusalém. Foi para a Arábia, no deserto.
para ficar sozinho, depois foi na terra dele. Então ele vai dizendo aqui, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, esse evangelho não é. Eu fui perseguidor, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Verso 13. Sabia o que eu fazia no judaísmo? Eu persegui os cristãos. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Eu era novo, mas eu fazia muita coisa, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Eu era um judeu perfeito. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para sua graça, aprove revelar o seu Filho a mim. Deus que me separou revelou seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detança, e não consultei carne nem sangue, nem subi para Jerusalém, para que os que já eram apóstolos antes de mim, porque eu sou apóstolo, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, eu não fui para Jerusalém, eu recebi de Deus esse evangelho, então eu estou pregando, eu sou um apóstolo. Então, meus queridos, não ouçam outro evangelho, eu recebi esse de Cristo e passei para vocês. Agora, vocês estão ouvindo outro evangelho e estão se desviando do caminho, estão buscando a salvação pelas obras. Mas, concluindo, eu fui para a Arábia, não fui para Jerusalém. Depois, 3 anos, eu fui para Jerusalém para falar com Cefas e permaneci 15 dias. 15 dias ali. É pouco. Então esse evangelho não foi me dado por nenhum apóstolo. Foi me dado pelo Jesus Cristo. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago aqui é irmão de Cristo. Tiago e outros irmãos, Maria teve filhos, né, provavelmente, depois com José. Essa teoria de que ela foi virgem todo o tempo não tem significado bíblico, não tem razão para termos essa teologia. Mas esse Tiago, os discípulos, os irmãos de Jesus, tornaram discípulos depois da morte de Cristo. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Eu ainda fui para a Síria e para Sicília, na minha origem, lá, Tarso, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus. Então, Paulo fala dele aqui e vai continuar falando dele no capítulo 2, a reunião que ele vai para Jerusalém depois de 14 anos. Ele vai para Jerusalém depois de 3 anos da conversão dele. Aí ele vai fazer um bocado de coisas, 14 anos depois ele vai para Jerusalém num concílio. Depois de ele pregar muito para os gentios, ele vai para um concílio em Jerusalém, que não era assim um representante de cada igreja, tal, eram algumas pessoas ali. E o problema era a circuncisão. Um dos problemas era a circuncisão. Vai continuar ou não vai continuar? Tiago era o líder da igreja. Então ele conhece Tiago, 14 anos depois ele volta para Jerusalém. Então aqui a gente encontra Paulo dando as suas credenciais. Primeiro, o evangelho é puro, ele recebeu o evangelho de Deus, e a mesma coisa que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que buscar o evangelho da palavra. Fidelidade à palavra. A gente não pode acreditar no que as pessoas falam, a gente tem que buscar a palavra. Não acredite em nada do que eu falo. Acompanhe a palavra. Acompanhe a palavra. E veja se está ok. Se não estiver, me corrija. Mas nós estamos buscando pregar a palavra de Deus aqui. Perseguidor, ele foi cristão e depois foi pregador, firme, forte, animado. E vamos esperar o capítulo 2, que ele vai dar continuidade a estas questões pessoais. Gálatas, evangelho que fala da graça de Cristo. Vamos orar, Pai querido, nós queremos que essa graça entre em nosso coração e não queremos buscar outro evangelho. Nós não queremos estar envolvidos com as coisas antigas que não são mais necessárias, as leis cerimoniais.
Nós queremos estar em Cristo Jesus, absorvendo suas palavras, seu amor, seus pensamentos e que eles façam eco em nosso coração, em nossa vida. Queremos andar com Cristo, porque só Ele pode nos levar ao reino eterno. Em nome deste Jesus, amém. O programa continua, fico por aqui. Espero você amanhã. Um abraço. Em uma cidade do interior do Brasil, aconteceu uma coisa surpreendente com um conhecido de minha família. Ele era cadeirante e decidiu visitar um culto de cura e libertação que havia em uma noite de domingo. Por mais impressionante que seja, naquela noite ele disse ter sido tocado pela mensagem, aceitou o apelo e de repente levantou-se da cadeira e começou a andar. O milagre foi incontestável. Todos da cidade o conheciam e sabiam que ele não estava simulando. Porém, o que me chamou a atenção foi sua mudança de convicção religiosa após o milagre. A questão é que ele já era seguidor de uma religião, mas após o milagre disse ter sido convencido que estava enganado e então passou a seguir outros ensinos. Quando fiquei conhecendo a história, me questionei: será que milagres e maravilhas devem ser parâmetros para o caminho religioso que decidimos seguir? Imagine que sua mãe está com câncer e um líder religioso vai à sua casa e a cura da enfermidade. Te pergunto, você seguiria este líder acreditando como verdade tudo o que ele falasse? Sabe, biblicamente, sinais e prodígios não deveriam ser usados como definidores sobre religião verdadeira ou falsa. A razão é que, infelizmente, profetas falsos também fazem milagres. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo inicial ele fala sobre um grupo de cristãos que estavam se desviando do caminho certo. As palavras de Paulo são bem duras. A partir do verso 8 lemos: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Para Paulo, se alguém pregar algo contraditório ao evangelho, mesmo que seja um anjo do céu, não devemos dar crédito. Para Paulo, o que a religião ensina, ou seja, sua doutrina, é mais importante do que o que ela faz, ou seja, seus milagres. Então, ainda que alguém faça cair fogo do céu, tal milagre por si só não autentica como um selo da verdade o discurso de tal indivíduo. Como declara Lutero, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias.